Então, agora a gente vai entrar na classificação dos produtos. Aí, olha, achei mais um companheiro da infância de muita gente por aí. Só que aí também vocês podem se perguntar, tá, mas se isso é uma bebida láctea, como é que pode ser armazenada a temperatura ambiente? Isso pode? Tipo, não tem perigo de mudar as características do produto? E o que o achocolatado ali, o todinho especificamente, tem em comum com essas outras bebidas lácteas aqui dessa imagem, que são ofertadas em diferentes maneiras? Aí vocês poderiam me dizer, a primeira coisa são sabores diferentes ali, que a gente tem bebida láctea de coco, ou de chocolate branco, de morango, ou aquelas ali que são incorporadas com vitaminas, cereais, ou ali a gente tem até um exemplo de café, de saborização com café. Aí poderia dizer que é os diferentes sabores ou o tipo de embalagem. Mas o que tem em comum entre o achocolatado, aquele da nossa infância, e essas bebidas, é que ambos os produtos, eles são bebidas lácteas que sofrem o processo UHT, ou seja, aquele ultra alta temperatura, que era aquela nossa esterilidade comercial. Então, esses produtos, como a gente viu na aula de leites de consumo, por isso que eu digo que a gente já está sempre linkando, eles sofrem essa esterilidade comercial, esse processo UHT, que nem a gente viu ali no vídeo, em torno de 140 graus Celsius de 1 a 4 segundos, e a gente consegue prolongar a vida útil deles e ofertar eles à temperatura ambiente. Por isso que a gente tem, principalmente os todinhos, a gente leva na lancheira de uma criança para o colégio, a temperatura ambiente, ele está no supermercado a temperatura ambiente, por causa do processo que foi empregado, o processo de tratamento térmico que foi empregado nessas bebidas lácteas. Ah, mas aí antes eu estava falando de iogurte lá, citei nas definições, aí agora eu estou falando em bebida láctea, mas afinal, então, professora, qual é a diferença entre iogurte e bebida láctea? Vocês podem ficar se perguntando. Então, aqui eu trouxe já algumas, a gente vai depois detalhar cada tipo de produto agora mais para frente, mas já para começar a fixar para vocês as principais diferenças entre iogurtes e bebidas lácteas. Os iogurtes aqui nessa imagem rosa, eles utilizam como matéria-prima o leite. Já a bebida láctea é a mistura do leite com soro de leite. Então, tem essa adição do soro de leite. Nos iogurtes, geralmente, então, não se apresenta soro e os ingredientes opcionais não lácteos, eles não podem ultrapassar 30% do produto. Já na bebida láctea, a base láctea tem que representar pelo menos 51% do total de ingredientes do produto. O iogurte, então, ele tem maior teor de proteína e cálcio, enquanto a bebida láctea ela é um pouco menos calórica. O iogurte, ele, tanto que tem na rotulagem, né? E a gente sabe, ele é produzido a partir da simbiose, então, do S. thermophilus e do Lactobacillus bulgaricus. Já na bebida láctea, não precisa se especificar o fermento lácteo que foi utilizado na produção. O iogurte ali, a gente tem que, vem na rotulagem, né? Os micro-organismos que foram empregados para a produção, até porque também depois tem a questão dos iogurtes probióticos, enfim. No iogurte, não é permitida a adição de gordura de origem não láctea. Já na bebida láctea, se permite a adição de gordura vegetal como ingrediente opcional. E o principal, toda bebida láctea por rotulagem, pela legislação de rotulagem, deve conter a frase na rotulagem: bebida láctea não é iogurte, são produtos diferentes. Bebida láctea não é iogurte. Então, isso tem que ficar bem fixado para vocês. Isso está preconizado pela legislação de rotulagem. Então, agora falando um pouquinho da classificação de cada um, a bebida láctea, a legislação que rege, então, esse produto é a Instrução Normativa do MAPA número 16, de agosto de 2005, então, Regulamento de Identidade e Qualidade de Bebida Láctea. E a bebida láctea, então, é o produto resultante da mistura do leite, então, que pode ser in natura, pasteurizado, HT, reconstituído, concentrado em pó, enfim, integral, semi-desnatado ou desnatado. E, então, a mistura do leite com o soro de leite, que pode ser líquido, concentrado ou em pó. Adicionado ou não de produtos ou substâncias alimentícias, a gordura vegetal que não é permitida no iogurte, leites fermentados, fermentos lácteos selecionados e outros produtos lácteos.
a base láctea representa pelo menos 51% do total dos ingredientes do produto. Então, para fixar a bebida láctea, depois a gente vai citar, por isso que eu vou citar detalhadamente o processo do iogurte, a bebida láctea ela utiliza o mesmo processo de produção do iogurte. A principal diferença é que se utiliza, então, o soro de leite, é a mistura, a bebida láctea é a mistura do leite com o soro de leite. O soro de leite, para relembrar, é o líquido residual obtido a partir da coagulação do leite destinado à fabricação, então, de queijos ou de caseína. Então, diferentes tipos de bebidas lácteas podem existir pela legislação, então podem existir no mercado. Então, bebida láctea com ou sem adição, bebida láctea pasteurizada com adição e sem adição, bebida láctea esterilizada com ou sem adição de frutas, de constituintes, de açúcares, bebida láctea UHT, que é essas que eu já tinha trazido no exemplo ali, tem aqui uma imagem, uma outra foto, com ou sem adição, bebida láctea fermentada com ou sem adição e bebida láctea tratada termicamente após a fermentação. Então, por legislação, existem esses diferentes tipos de bebida láctea. É muito comum, como eu disse, no mercado, hoje em dia a gente adquirir essas bebidas lácteas UHT, em geral, às vezes com adição de açúcares, de saborizantes, enfim. Aí, agora, já para falar da produção de iogurte, eu trouxe mais um vídeo para vocês. Então, aqui, ó, falando da produção do iogurte, já para a gente entender como é o processo e para ver como vai linkar muitas coisas com leite de consumo. O iogurte, então, ele é um derivado lácteo que a gente pode consumir ele no nosso café da manhã, no café da tarde. Aí a gente pode, se é um iogurte natural, misturar com frutas, ou a gente pode utilizar esse iogurte líquido para beber, ou a gente pode utilizar ele, como a gente viu aqui, como constituinte de outros produtos lácteos ou não lácteos. O iogurte, como eu disse, ele tem características benéficas, principalmente aqueles adicionados de probióticos, porque tem estudos que demonstram que essa ingestão é benéfica, então, para o nosso sistema digestivo. As etapas básicas, como eu falei, aqui que eu digo que linka com os leites de consumo, é que a gente precisa da qualidade da matéria-prima, a padronização do teor de gordura, a homogeneização, principalmente para não ter a separação da gordura, e o tratamento térmico. Então, são etapas básicas nos leites de consumo e na produção de iogurte. Quando esse leite, então, ele chega na planta processadora, que eu digo, a gente pode fazer adição de proteína, se a gente quer enriquecer e açucarar, né, adicionar açúcar. E aí a gente segue no fluxo de produção, então, para começar a ir aquecendo esse leite para realizar a questão da homogeneização, que é a diminuição desses glóbulos de gordura, como a gente já tinha visto, e seguir para o tratamento térmico. O tratamento térmico no iogurte é um pouco diferente. Primeiro a gente vai a 95 graus Celsius, né, para eliminação e para transformação, então, desse leite para a elaboração do iogurte, e depois a gente segue para um resfriamento em torno de 42 graus Celsius. Quando a gente está nessa temperatura de 42, 43 graus Celsius, aí a gente adiciona o cultivo iniciador e começa, então, essa multiplicação das bactérias, principalmente o S. thermophilus e o L. bulgaricus, para a produção do nosso iogurte, então. Então, ali, como eu disse, as culturas starter, né, que a gente pode utilizar, fica em L. bulgaricus e S. thermophilus, que são as responsáveis por essa transformação, então, do leite em iogurte pela fermentação láctica, que produz aromas e ácido lático, né, como a gente tinha visto anteriormente. Aqui, então, a gente vê que o processo, a gente vai acompanhando o processo que ocorre, então, a elevação da acidez, a redução do pH até em torno de 4,2, mais ou menos, 4,4, para a gente cessar, então, deixar ali no tanque de fermentação em contato com as bactérias e depois a gente cessar o nosso processo. Aí a gente segue, então, para o resfriamento, para a inativação, então, desses micro-organismos e das enzimas ali presentes. A gente vai fazendo esse resfriamento de forma devagar, para não ter nenhum problema de dessoramento, de compactação da massa, então, um resfriamento até 25 graus Celsius, e depois, então, a gente segue para a linha de invase, que vai diferir um pouco se o iogurte ele é natural, batido ou líquido. E em função às embalagens que a gente conhece, pode ser os potinhos ou aquelas embalagens para o litro, que aí a gente tem esse produto que ele é tão consumido
em todo o mundo, como eu disse, pode ser de forma natural ou aromatizado, como sobremesa, como um alimento numa refeição de café da manhã, café da tarde, ou na produção de outros alimentos. Então, o iogurte é o produto preconizado pela Instrução Normativa número 46 do MAPA, de 23 de outubro de 2007, que fixa o regulamento técnico de identidade e qualidade de leites fermentados. O iogurte, então, por definição, é o produto oriundo da fermentação realizada na faixa de 42 graus Celsius com cultivos protossimbióticos de Streptococcus, Thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, aos que se pode acompanhar de forma complementar outras bactérias ácido-láticas que, por sua atividade, contribuem para a determinação das características do produto final. Aí aqui a questão principalmente da adição de probióticos, né? Então, o que tem que ficar fixado é que se entende por iogurte o produto obtido pela fermentação láctea através da ação do Lactobacillus bulgaricus e do Streptococcus thermophilus sobre o leite integral, desnatado ou padronizado. A acidificação do leite durante a fabricação do iogurte é um processo biológico que deve ser bem controlado, e além da questão de manter a higiene e o emprego das condições de incubação para propiciar essa multiplicação dos micro-organismos. Então, para obter o iogurte, se costuma utilizar essa temperatura de 42 graus Celsius, que é uma temperatura que representa, que ela seria ótima, então, para as duas espécies responsáveis pela fermentação, porque em 45 graus Celsius, a maioria das cepas de Lactobacillus bulgaricus tem como temperatura ótima, e 39 graus Celsius para o S. thermophilus. Então, aí chegou-se essa temperatura ideal de 42 graus Celsius ali para esse cultivo protossimbiótico dos dois micro-organismos. A essa temperatura, então, completa-se a fermentação em cerca de 4 horas. A temperatura de incubação, se ela for, quanto menor ela for, mais tempo vai ser necessário para completar a fermentação, e aí essa obtenção do iogurte se prolonga. Se a gente utiliza, por exemplo, se a gente utilizar, então, 30 graus Celsius, são necessárias cerca de 20 horas para a produção de iogurte. Mas na proporção inicial, então, de 1 para 1, após a semeadura, então, dado que a S. thermophilus, ela tem uma fase de crescimento exponencial, enquanto o L. bulgaricus ele espera até que o ácido lático se acumula para iniciar o crescimento. Então, tem toda essa questão desse desenvolvimento que um depende do outro, que a gente vai ver no final, que é todo um mecanismo bioquímico, mas, então, principalmente nessa faixa de temperatura para propiciar o desenvolvimento dos dois. Quando a gente fala, então, de características gerais do iogurte, como a gente falou ali na questão da fermentação, o principal substrato que os micro-organismos utilizam é a lactose para seguir aquelas vias. Ele apresenta maior digestibilidade que o leite, como a gente já tinha falado, por essa transformação, então, da lactose. Apresenta maior durabilidade e tem características sensoriais e fisicoquímicas distintas da matéria-prima, principalmente por causa das diferentes composições, e aí consistência, textura, sabor e aroma. Então, a característica comum aos produtos lácteos é a fermentação, é a presença desse ácido lático. Então, nesses leites fermentados, a característica comum dos produtos é a presença do ácido lático, mas aí cada um difere com o micro-organismo que a gente utiliza, as condições, e aí o que a gente adiciona ao longo do processo. Então, o processo fermentativo, ele modifica as substâncias nutritivas. Os nutrientes encontrados no produto final, eles refletem a composição do leite. Por exemplo, o iogurte produzido com leite desnatado tem conteúdo mais baixo de gordura e vitaminas lipossolúveis. Mas se a gente fizer a fortificação do leite, a gente aumenta o conteúdo proteico e outros componentes hidrossolúveis. E aí, então, há um aumento no nível de aminoácidos livres presentes conforme a fermentação ocorre. Então, durante o tratamento térmico, assim como a gente viu lá na aula de leite de consumo, a gente vai ter uma perda de vitaminas carbonoláveis e vai ter algumas diferenças no conteúdo de vitamina B, mas não chega a comprometer, desde que seja feito de maneira adequada, as características, então, do nosso produto, características nutricionais. Inicialmente, então,
os micro-organismos, eles usam essas vitaminas desse produto para se multiplicar e se desenvolver, mas depois eles sintetizam elas novamente. Como a gente tinha falado, a fermentação, ela reduz o conteúdo de lactose, só que se o leite for fortificado ou concentrado, aí o conteúdo de lactose final, no produto final, ele pode ser um pouco superior. Então, tem que ter muito cuidado, por isso que aí também entra a questão daquelas pessoas que são intolerantes à lactose, que às vezes não conseguem consumir, mesmo se for um grau baixo de intolerância, às vezes não conseguem consumir iogurtes. Então, pode ocorrer uma limitada lipólise, e aí os ingredientes que adiciona, como a gente está vendo, eles vão influenciar também no valor nutricional do nosso produto. Além disso, quando a gente está falando dessa questão das bactérias láticas, o S. thermophilus e o L. bulgaricus, a gente tem que ter claro que ambos os micro-organismos são termófilos e homofermentativos, então eles seguem aquela via homolática, e o crescimento dessas culturas, ele resulta, o crescimento associado, né, como eu disse, uma dependendo da outra, ele resulta, então, em menor tempo de processo, maior produção de ácido lático, e aí maior desenvolvimento de sabor e aroma no nosso iogurte. O Streptococcus thermophilus, ele tem, como eu falei, uma temperatura ótima, ali em torno de 39 graus Celsius. Ele é menos acidificante e possui menor resistência a baixo pH. Ele tem menor resistência a substâncias inibidoras, como antibióticos, mas ele é predominante no início da fermentação. Então, a fermentação se inicia através desse metabolismo dele. Já o Lactobacillus bulgaricus, ele tem a temperatura ótima ali, como eu falei, em torno de 45 graus Celsius. Ele é mais acidificante e possui maior resistência, desculpa, a baixo pH. Essa maior resistência também se vê em relação a substâncias inibidoras, mas como a gente sabe, não é ideal que a matéria-prima tenha essas substâncias inibidoras como antibióticos. E esse micro-organismo, ele é o predominante no final da fermentação, é ele que encerra o nosso processo, digamos assim, e que principalmente confere características de aroma ao nosso produto. Então, quando a gente fala do iogurte, a gente pode ter diferentes tipos, como eu falei, o iogurte tradicional ou natural, o iogurte batido e o iogurte líquido. Aí você vai me perguntar, tá, mas qual a diferença, né? Então, aqui, ó, vamos pegar essa linha do meio ali, a linha do iogurte batido. O leite, ele chega, aí tem essa questão de trabalhar ou com leite líquido ou com leite pó, ou com a mistura dos dois, segue para pasteurização. A gente faz a adição do cultivo starter, então, da cultura iniciadora. Em torno de 42 graus Celsius ali a gente trabalha, como eu disse, para propiciar o crescimento dos micro-organismos. Depois segue para a refrigeração, o acondicionamento nas embalagens. Aí a gente tem toda essa questão de armazenamento e aí a gente tem o produto que é o iogurte batido. Já no iogurte natural, ali a gente já pode ver a primeira diferença, que depois da adição da cultura starter, a gente já faz o acondicionamento na embalagem. A fermentação, ela ocorre na própria embalagem. Aí depois, sim, que a gente segue para então, para a fermentação a 42 graus, para o resfriamento e aí o produto para comercialização. Já lá embaixo, como vocês podem ver, a diferença do iogurte líquido é que a gente, depois de fazer a adição da cultura starter, começar a fermentação, a gente faz a fermentação, a gente passa pela etapa de homogeneização para, então, conseguir essa característica de iogurte líquido e principalmente não ter aquela questão de formação de nata, de grumos. Então, essa é a principal diferença entre o iogurte natural, iogurte batido e iogurte líquido. Então, o iogurte se classifica de acordo com a tecnologia de produção. Então, o iogurte tradicional, ele tem essa consistência firme, que então se realiza a correção de sólidos solúveis e ele é fermentado na embalagem, como eu disse. O iogurte batido também se realiza a correção de sólidos, mas ele é fermentado em tanques e adicionado ou não de frutas, geleias, polpas e sucos. E o iogurte líquido para bebê, que ele não tem essa correção de sólidos, ele também é fermentado em tanques e também pode ser adicionado de sucos, frutas e polpas. Também, como todos os produtos derivados lácteos, a gente tem uma classificação quanto ao teor de gordura.
que aí o iogurte vai ser com creme se tiver um mínimo 6% de gordura, integral com mínimo 3%, semi-desnatado no máximo 2,9% e desnatado no máximo 0,5% de gordura. Em função disso, a gente vai ter iogurte, aí vai ter diferentes nomenclaturas, iogurte natural, mencionado com as expressões com creme, integral, parcialmente desnatado ou desnatado. Poderá também se utilizar a expressão clássico no lugar de tradicional, isso tudo aqui baseado no que está escrito na legislação, tá, gente? Iogurte adoçado, iogurte com sabor de, adoçado sabor de, que é quando a gente preenche esse espaço em branco com o nome das substâncias aromatizantes e saborizantes que conferem as características distintivas ao produto. Quando a gente falou de novo ali da questão de iogurte tradicional, batido e líquido, a gente tem essas diferenças nas propriedades reológicas do produto também, então isso implica na legislação vigente que a gente vai ter. Então, poderão ser utilizadas expressões com açúcar ou açucarado no lugar de adoçado, deverão ser mencionadas as expressões com creme, integral ou êntero, parcialmente desnatado ou desnatado, segundo o que corresponda, e pode ser mencionada a presença de bifidobactérias quando a gente tem a questão da produção desses iogurtes ditos com probióticos naturais, né? As bactérias, então, utilizadas para a produção de iogurtes são o S. thermophilus e o L. bulgaricus, que esses não pertencem à flora intestinal, não são resistentes à bile, então, e, consequentemente, não sobrevivem à passagem através do trato gastrointestinal. Portanto, eles não são considerados como probióticos. Só que, então, se a gente adicionar bactérias que possuem efeitos positivos no melhoramento da digestão, devido à presença da enzima beta-galactosidase, a gente vai ter essa questão dos micro-organismos probióticos. Uma cultura probiótica que recentemente tem sido utilizada na formulação de iogurte são linhagens vivas de Lactobacillus acidófilos e espécies de bifidobactéria. Assim, então, o iogurte que contém esses micro-organismos probióticos vivos, eles proporcionam, então, um aumento dos efeitos benéficos à saúde do hospedeiro conforme a ingestão desse produto. As culturas probióticas, do ponto de vista econômico e comercial, elas não são viáveis para fermentar o leite apenas com elas, então, utilizando apenas os micro-organismos probióticos, devido ao maior tempo, então, que vai ser necessário para fermentação, se a gente utilizar só esse micro-organismo. E também pode ter algum sabor desagradável provocado por essas linhagens de bactérias. Então, atualmente, quando a gente produz esses iogurtes probióticos, a gente utiliza, então, a cultura tradicional do iogurte, o S. thermophilus e o L. bulgaricus, em combinação com as bactérias probióticas para reduzir o tempo de fermentação e melhorar o sabor, corpo e textura do produto final. Então, aqui eu trago o fluxograma da fabricação do iogurte, tá? A gente tem a recepção da matéria-prima, o enriquecimento em sólidos lácteos para o iogurte tradicional e batido, filtração, desaeração, homogeneização, tratamento térmico, resfriamento, mistura, acondicionamento, incubação, resfriamento e acondicionamento. Esse fluxograma é de referência do Ordões e colaboradores. O acondicionamento, como a gente falou, vai no iogurte tradicional já vai ser feito, então, na embalagem final, e o acondicionamento aqui, antes da incubação, é feito em tanques para iogurte batido e líquido. Problemas durante a fermentação. Se a gente tiver a temperatura muito alta durante a incubação, vai favorecer a contração da coalhada e a separação do soro, só que também se a gente tiver uma temperatura muito baixa, vai ter uma flutuação, então, dessa coalhada, e aí, então, durante a incubação vai influenciar negativamente na estrutura, ocorrendo inúmeros defeitos. Então, também pode ocorrer uma acidificação irregular, que pode produzir uma coalhada granulosa e aeronosa no produto final, que vai ser problemas, digamos, de defeito, então, no nosso iogurte obtido. Falando um pouco, então, agora de cada uma dessas etapas, operações unitárias do fluxograma de produção,
A seleção da matéria-prima, assim como nos leites de consumo, a gente tem que ter toda aquela questão da qualidade da matéria-prima, então a gente não pode ter defeitos que impedem a utilização do leite na fabricação dos iogurtes, por exemplo, acidez elevada, sabor de ranço devido à oxidação, leite salgado ou com odor desagradável gomoso, leite com baixa acidez ou com resíduos de contaminantes. Os leites, como a gente falou no início da aula, pode ser de diferentes espécies, os mais comuns são leite de vaca, cabra e ovelha, mas também pode ter em menor proporção o leite de búfalo utilizado como matéria-prima. Depois, a gente tem a questão da padronização, que então a padronização, como a gente viu nos leites de consumo, ela, como o próprio nome já diz, ela padroniza o teor de gordura, é uma prática comum na elaboração, então, de leites de consumo e derivados, só que também é necessário para o enriquecimento, então, de sólidos lácteos, que é necessário nesse tipo de produto. Então, enriquecimento de sólidos lácteos não gordurosos. Então, a função é a obtenção das propriedades reológicas desejadas no produto através do aumento do conteúdo proteico, a fim de potencializar a viscosidade do produto e reduzir a sinérese. Então, ela é necessária no iogurte, essa padronização, mas ela pode ser dispensável no kefir, em cumes que têm consistência menos viscosa. No iogurte natural, a gente precisa, então, de 16% a 18% de extrato seco lácteo, e no iogurte batido, de 13% a 14%, porque aqui nesse aqui a gente consegue, pela legislação, adicionar alguns espessantes. Mas como eu posso fazer esse enriquecimento, então, de sólidos no meu produto? Por adição de leite em pó, concentração mediante aquecimento, concentração mediante evaporação a vácuo, concentração mediante a filtração por membranas. São métodos que a gente poderia utilizar. Mas a forma mais comum é a adição de leite em pó desnatado de 2% a 4%. Então, para aumentar a porcentagem de sólidos lácteos não gordurosos, para que o iogurte tenha uma boa consistência, é necessário que o leite tenha, então, em torno desses 13% de extrato seco desengordurado. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou adicionar leite em pó desnatado, em torno de 2% a 4%, sobre o volume de leite ou durante a etapa de aquecimento. Então, também pode-se adicionar açúcar, principalmente no iogurte batido, na concentração de 10% a 12%. Para acelerar o processo, a dissolução ela é realizada a 40 a 60 graus Celsius, com a ajuda de um agitador de 2.000 RPM por 1 hora, dependendo do volume. E também, então, nessa etapa, a gente pode adicionar os espessantes e estabilizantes permitidos pela legislação. Quando a gente fala da filtração, desaeração e homogeneização, a filtração ela é realizada para eliminar possíveis partículas não dissolvidas de sólidos lácteos, que poderiam, então, promover a obstrução do trocador de calor nos filtros cônicos, centrífugas, filtros de nylon ou ácido óxido. A desaeração ela é recomendada principalmente quando se utiliza um cultivo que cresce em baixas taxas de oxigênio, como lactobacillus, bifidobactéria e outras. E ela é também aplicada para reduzir a separação de soro que ocorre na presença de gases dispersos. A homogeneização, como a gente já tinha visto, tem a finalidade de promover uma dispersão homogênea dos constituintes da mistura da base do iogurte, aumentar a viscosidade e a estabilidade, além de melhorar as características sensoriais do produto, que nem a gente falou a questão da palatabilidade, digestibilidade, não ter formação de nada. Para isso, então, deve-se passar misturar a base através de um pequeno orifício de elevada pressão no homogeneizador, que reduz o tamanho dos glóbulos de gordura e impede a coalescência e a formação da linha de nata. O tratamento térmico, então. Os objetivos do tratamento térmico na produção de iogurte, assim como a gente já vinha estudando, é destruir a flora natural do leite, a microbiota patogênica não esporulada e deteriorante, no caso, né, porque em geral a gente aplica pasteurização, que além de produzir contaminações, afeta o desenvolvimento das bactérias que vão produzir o nosso iogurte. Então, a gente faz o tratamento térmico, além de garantir a segurança dos consumidores, é garantir que o cultivo iniciador encontre os substratos livres de competidores. Então, vai destruir a maioria de enzimas, principalmente, né, se esse leite começar a ficar estocado por algum tempo.
e aí, então, só que vai desnaturar parcialmente algumas proteínas, o que pode criar ligações de cacaseína entre elas ou com outros compostos, que vão aumentar a viscosidade do iogurte, aí aqui já é desejada essa desnaturação parcial das proteínas, só que isso vai depender do valor de pH e da concentração de cálcio. As condições e equipamentos para fazer esse tratamento térmico, assim como a gente já tinha visto, é aquela temperatura de 72 graus Celsius por 15 segundos ou 133 graus Celsius por 1 segundo. Só que, no caso dos iogurtes, ali a gente está falando a questão do tradicional, né? Pasteurização rápida tradicional. Mas no caso dos iogurtes, em geral, se utiliza de 90 a 95 graus Celsius por 5 minutos nos sistemas contínuos, nos trocadores de placas. Se a gente utilizar um sistema descontínuo de produção, todas as operações podem ser realizadas numa cuba ou num tanque multifuncional, que aí esses têm uma parede dupla que tem essa circulação de água, né, de água quente e água refrigerante para fazer essa questão do sistema de tratamento térmico.